Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, agradecemos a Deus, ao nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, constantemente rendemos graças. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, não deixando de agradecer de uma forma muito especial a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente vão chegando e se conectando aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como momento para as nossas reflexões acerca destes belíssimos ensinamentos. E hoje, aqui nos encontramos reunidos todos nós aqui nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 64, que tem como título Êxito. Será que estamos tendo êxito em nossas atividades de transformação, em nossos esforços de melhoria? Será que estamos tendo êxito? Ou no nosso interior, no nosso íntimo, esta batalha que precisamos travar constantemente de nós para conosco mesmos? Será que não estamos indo tão bem? Será que não estamos tendo êxito? É isto que Emmanuel nos traz aqui como referência para as nossas reflexões. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com Jesus, com Emmanuel, com Kardec, com os espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem também está no capítulo 64 deste belíssimo livro de mensagens e tem como título O que cresce em ti. Então aqui, este capítulo já tem como título um questionamento interessante. O que cresce em você? Será que o que está crescendo em você, o que está crescendo em mim mesmo, o que está crescendo em cada um de nós, será que são plantinhas do bem? Ou será que são ervas daninhas? Então aqui, irmão José começa nos falando da seguinte maneira: que o teu espírito, ou seja, você, assim como eu, assim como qualquer um de nós, o teu espírito pode se comparar à gleba preparada para o cultivo imediato das sementes que lhes são atiradas a esmo. Então aqui, irmão José nos chama a atenção, assim como Jesus nos chamou a atenção naquela belíssima parábola do semeador, que todos nós, cada espírito é uma gleba de terra que precisa ser preparada, e a responsabilidade é de cada um de nós prepararmos esta gleba do nosso interior para receber estas sementes que são constantemente atiradas nessa gleba ou nessas glebas que somos nós mesmos. E aí ele acrescenta: não consintas que o espinheiro do ódio tome o espaço que deves consagrar à tua lavoura de amor. Então aqui, irmão José nos chama a atenção que também é responsabilidade nossa aquela vigilância constante
para que o espinheiro do ódio, não tome espaço desta gleba de terra que é cada um de nós, e que este espaço ele precisa ser ocupado com a lavoura do amor e não com os espinheiros do ódio. E aí é responsabilidade nossa. Por isso que irmão José nos chama a atenção: não consintas, não aceite que o espinheiro do ódio tome conta da sua gleba interior. E ainda ele diz: tome bastante cuidado, ou seja, acautela-te, para que não deixes alastrar em teu íntimo a tiririca da insensatez e da desconfiança. Tiririca da insensatez e da desconfiança não podemos deixar jamais que se alastre nem nossa gleba de terra, no nosso mundo interior, porque também é responsabilidade nossa, mesmo que ela esteja ali, mas é preciso combatê-la constantemente. Aquela erva daninha que nós conhecemos com o nome de tiririca, sem sombra de dúvida, difícil de ser combatida, difícil de ser eliminada, mas não podemos deixar que ela se alastre, porque senão, conforme nos diz aqui simbolicamente irmão José, ela tomará conta de toda a gleba. E ainda irmão José nos lembra o seguinte: vigia. Vigia para que os semeadores de trevas não se apossem do solo de teu coração, fazendo aí germinar o joio da descrença. Porque semeadores existem em todos os lugares, todos nós nos encontramos nesta condição de semeadores. É por isso que ele nos lembra que Jesus, em relação à vigilância, vigia para que os semeadores de trevas não se apossem do solo de teu coração, fazendo aí germinar o joio da descrença. Quantas vezes nós podemos estar pensando, arquitetando algum projeto para a realização de alguma tarefa no bem, e aí chegam aqueles semeadores da descrença, aqueles semeadores das trevas, e começam a nos falar: não adianta nem você tentar, porque isso não vai dar certo, isso você não vai conseguir, por isso e por aquilo. Então é por isso que irmão José nos fala sobre estes semeadores de trevas, esses semeadores da descrença em nosso coração. É preciso vigilância constante, é preciso confiança em nós mesmos. E ainda ele acrescenta que nos frutos que esperas colher, o que cresce dentro de ti, o que está crescendo dentro de você? Realmente está crescendo uma plantinha referente àquele fruto que você pretende colher? Porque se nós queremos colher lá no futuro o fruto da fraternidade, é preciso que nós estejamos semeando e cultivando fraternidade. Sem sombra de dúvida, se queremos colher um dia os frutos doces do amor, é preciso que estejamos semeando as sementes do amor. É por isso que ele nos chama a atenção, através deste questionamento, que nos frutos que você espera colher, o que cresce dentro de você? O que está crescendo dentro de cada um de nós? E aí ele encerra dizendo: não te esqueças, não nos esqueçamos, cada um de nós, não nos esqueçamos de que a leira do Espírito, quando ocupada pela erva daninha da mentira e da ilusão, antes que novamente seja semeada com proveito, necessita da ação da enxada, incessantemente, através da dor, que lhe extirpe o mal pela raiz. Então aqui ele nos chama a atenção que antes, não podemos nos esquecer que antes que semeemos mais uma vez, se a nossa leira estiver com ervas daninhas, antes que semeemos mais uma vez, é preciso combater a erva daninha. Por isso que ele nos diz: não te esqueças de que a leira do Espírito,
quando ocupada pela erva daninha da mentira e da ilusão, antes que novamente seja semeada com proveito, necessita da ação incessante da enxada da dor, que lhe extirpe o mal pela raiz. O mais importante é que nós nos esforcemos, conforme ele nos disse aqui, a necessidade da vigilância constante, para que a nossa leira do Espírito, a nossa gleba do Espírito, não seja jamais ocupada pela erva daninha. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos. E aqui fechamos este parêntese com o irmão José, para chegarmos nas reflexões também do capítulo 64 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico Xavier, Êxito. Então, neste capítulo, Emmanuel buscou como referência para as suas reflexões palavras anotadas por João, palavras de Jesus, anotadas por João no capítulo de número 15 do Evangelho de João, no versículo de número 7, quando Jesus disse da seguinte maneira: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então aqui Jesus nos chama a atenção que se nós realmente estivermos com Jesus e os seus ensinamentos internalizados em nós e praticados nas nossas atitudes do dia a dia, tudo aquilo que nós pedirmos, tudo aquilo que nós buscarmos, nós alcançaremos. Porque nós teremos mérito, nós teremos merecimento, pelo nosso esforço próprio, estaremos construindo o ambiente propício para recebermos as respostas para os nossos petitórios. E aí vem Emmanuel e nos esclarece da seguinte maneira, que muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que muitos de nós, quiçá a maioria, perdemos recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação constante se vou ter êxito ou não nas minhas empreitadas, nas minhas atividades. E aí acrescenta, sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que na maioria das vezes nós deixamos de realizar pequeninas tarefas por mania de grandeza. Nós queremos realizar tarefas grandes, nós queremos grandes feitos, mas para chegarmos a esta condição, a esta capacitação de grandes obras, é preciso que nós comecemos pelas pequenas. Por exemplo, se nós quisermos realizar um trabalho de caridade, no campo de alimentação, por exemplo, uma casa de sopa, é preciso que nós comecemos distribuindo um prato, 2 pratos de sopa. Não é possível nós começarmos com um trabalho com algumas ou com várias centenas de pratos de alimento para quem ainda não faz nenhum. Então, conforme nos orientam os espíritos amigos, e aqui Emmanuel reforça isto, nós temos que parar com esta mania de grandeza, começar pelas tarefas pequenas, nos qualificando para as tarefas maiores. Se você tem um sonho de realizar, de implantar e levar adiante um trabalho de caridade para atender muitas e muitas famílias, por que não começar? Por que não começarmos por uma única família, como sendo um estágio, um aprendizado, depois passarmos para 2, para 3, para 10, para 30, para 100 e assim sucessivamente. Então precisamos, conforme nos chama a atenção aqui Emmanuel, nós precisamos desta vigilância constante em relação a esta mania de grandeza. E aí ele diz ainda, dizem-se
dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários. Então aqui ele nos chama a atenção que nós nos dizemos interessados na lavoura do bem, mas só que nós colocamos condições. Eu vou começar essa atividade se isso ou aquilo acontecer. E aqui ele denomina algumas situações, algumas condicionantes que nós impomos na nossa consciência para começarmos um trabalho no bem. Então aqui ele diz que para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. Quantos de nós esperamos ganhar na loteria alguns milhões para depois começarmos um trabalho de caridade? Na fila da loteria, principalmente quando está acumulada, o prêmio está acumulado em alguns milhões ou vários milhões, via de regra, só se vê pessoas ali bem intencionadas no campo da caridade. Se eu ganhar esses milhões, inclusive frequentemente mostra na televisão essas promessas que as pessoas fazem, se eu ganhar esses milhões, de preferência sozinho, ainda assim nós somos egoístas, queremos ganhar sozinhos, não queremos dividir o prêmio. Se eu ganhar esse prêmio sozinho, aí sim eu vou realizar muita caridade. Então Emmanuel nos fala dessas condicionantes, que está errado este nosso pensamento, este nosso comportamento, como nós já sabemos. E aí ele diz que complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Então aqui ele nos fala que nós vamos fazendo promessas, colocando condições para iniciarmos um trabalho de caridade, e quando menos esperamos, nós somos visitados pelo anjo da libertação, ou seja, pela morte. E aí deixamos apenas projetos que nem foram começados, porque ficamos colocando condições para iniciarmos um trabalho. E aí ele diz na sequência: entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Então aqui ele nos chama a atenção em relação a Jesus, que Jesus, quando se ausentou do mundo através da crucificação, a nossa ignorância, ele não se ausentou aqui do mundo, aos olhos do mundo, como sendo aquele que triunfara. Para os olhos do mundo daquela época, e até mesmo para muitas pessoas nos dias de hoje, Jesus foi um fracassado, que Jesus não conseguiu o que pretendia aos olhos de muitas criaturas, principalmente daquela época. É por isso que Emmanuel nos fala que o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. E aí ele acrescenta: não recebeu, nos fala que ainda acerca de Jesus, que Jesus não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiores de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Então aqui ele nos chama a atenção que Jesus, aos olhos das criaturas, de nós naquela época, nós o classificamos naquela época desta forma, como um fracassado, ou seja, não obteve êxito em suas tarefas. Mas só que Emmanuel, na sequência, nos lembra o seguinte acerca de Jesus: contudo, apesar de nós, naquela época, enxergarmos e classificarmos Jesus como sendo um fracassado, Emmanuel nos lembra: contudo, as sementes de amor
as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. E continua o processo de transformação, porque cada vez mais, ao longo dos milênios, Jesus continua ampliando este campo de semeadura e de transformação. E aí ele diz, repara Jesus, nos chama a atenção Emmanuel, repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. Então aqui Emmanuel nos faz esta observação importante e que precisamos observar isto, conforme ele diz aqui, repararmos Jesus. E se repararmos Jesus, iremos perceber que o nosso problema não é nós esperarmos ganhar na loteria, ser promovido em nosso emprego, conseguir um cargo importante, ser eleito na política ou assim em outras situações para ganharmos alguma coisa, para termos condições de fazer, mas de fazer para ganhar. Nós precisamos fazer para ganharmos merecimento, ganharmos experiência na nossa vida. E ainda Emmanuel nos lembra que a colheita não precede a sementeira. Então, se queremos realmente colher algum fruto, é preciso que nós tenhamos semeado. Não iremos colher sem que antes tenhamos feito a semeadura. É por isso que ele nos diz que a colheita não precede, ou seja, não antecede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Você não vai fazer o telhado de uma casa, conforme ele disse aqui, antes de fazer a base, ou seja, o teto não terá a sustentação mínima necessária para ficar de pé, para ficar ali no seu lugar. Não terá nem condições de você fazê-lo, a não ser que você faça o teto no chão. E com certeza o teto de uma casa não é e não foi projetado para ficar no chão. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte: sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos. Sirvamos ao bem. Então ele diz aqui que é preciso que nós aprendamos servir ao bem para simplificar o nosso caminho, porque a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e atenção, porquanto, se estivermos com Jesus, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Então que possamos agir desta forma, porque não precisamos gastar as nossas possibilidades apenas com expectativa. É preciso realizarmos tarefas. É preciso, sem sombra de dúvida, conforme ele nos lembra aqui, é preciso que nós façamos para verdadeiramente ganharmos e não esperarmos ganhar alguma coisa, monetariamente falando, para depois começarmos, quem sabe, alguma tarefa no campo do bem. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos mudar de atitude, começarmos alguma coisa para o nosso processo verdadeiro de transformação. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, por mais este momento que nos foi concedido graças à presença de todos vocês, de todas vocês, que aqui nos encontramos reunidos estudando o Evangelho do Senhor. Um abraço fraternal e esperamos nos reencontrar aqui em breve para darmos continuidade a esses estudos belíssimos do Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. Um abraço fraternal e até breve.